Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, boa tarde se você acabou de receber mais uma notificação aí do YouTube e veio ver mais um bate-papo Mayhem, e hoje vai ser muito massa, porque a gente vai falar de jogos, né? E a galera que segue a gente já sabe que a maioria aqui também entrou no reino dos capirotos graças ao RPG, aos jogos de tabuleiro, e hoje não é exceção à regra. Então, antes de eu chamar nosso convidado, ia chamar os nossos participantes, que agora, nessa segunda temporada, não sou só eu enchendo o saco dos convidados, né? Eu tenho uma equipe. Então, primeiro de tudo, Rodrigo Lutarque, como é que você está aí? Calor? Salve, pessoal. Nossa, aqui está derretendo aqui em Belo Horizonte. E dos reinos oceanos, Ulisses Massad. Torrando aqui nos reinos, né, com esse calor de São Paulo. Bom, então, para compensar que se a gente está tudo pegando fogo, Robson Belli, direto do Japão. Bom dia, Robson. Bom dia, Ohayou gozaimasu. Estamos a menos 2 graus. Nossa Senhora. Menos 2 graus. Então, de calor e de frio, Nixon, você está no meio. Seja muito bem-vindo, né? O nosso participante de hoje é Nixon Gabriel. Ele vai falar um pouquinho do Mahalila, que é o jogo da vida. Mas é o jogo da vida sério, não o jogo da vida da estrela. Mas será que tem alguma coisa a ver ou não tem? Esse é esotérico. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, Nixon. Como é que você está? Obrigado, Marcelo. Muito obrigado aí a todos os participantes. Estou muito bem. Falando de temperatura aqui, hoje eu estou dando uma passeada aqui. Eu estou aqui em Ubatuba. Então, está um pouquinho quente aqui. Mas está tudo gostoso, né? Esse Rio de Janeiro a gente consegue trabalhar e descansar um pouquinho, né? Você falou do jogo da vida, né, Marcelo? Eu vou abrir uma aspa já em relação a esse nome, né? Que tem o jogo da vida da estrela, né? Isso foi um parto para mim assumir o nome, o jogo da vida, porque é o nome do instituto, é o nome da metodologia. Mas aí caiu minha ficha exatamente porque quando se fala do jogo da vida, vamos falar do jogo da vida de verdade, né? E não aquele jogo patrocinado pelo Mastercard, né? Que ensina uma rota de casar, ter filho e né? Construir isso ou aquilo. Vamos falar de um outro jogo, né? Então, por isso o jogo da vida aí, sustentando mesmo que é o jogo da vida de verdade. Mas aquele jogo da... que na verdade não é isso, eu acho que é da Hasbro. O americano, ele é mais ou menos baseado, porque depois a gente vai conversar, já vou perguntar isso para você, mas esse jogo da vida, ele já é milenar, né? E ele deu origem a vários outros jogos, inclusive tem uma série, tipo aquele Cobras e Escadas, vários joguinhos de tabuleiro do tipo Ludo, umas coisas nesse sentido, né? Perfeito, só que antes da gente entrar nessa seara, a primeira pergunta que a gente faz para o nosso convidado é para você contar a tua jornada, né? Então, assim, que igual no jogo da vida, né? Que você foi movendo as pecinhas lá e tal, como é que você parou nisso, né, cara? Você era criancinha, estava lá na igreja, falava assim, comeu uma hóstia ou jogar RPG, e aí você escolheu o caminho do capiroto, veio para o lado espiritual. Como é que é a tua história? É muito interessante, porque exatamente por aí, porque jogos e espiritualidade no meu trajeto sempre caminharam juntos. Ao mesmo tempo que eu iniciei ali nos jogos, ali nos meus 6 anos de idade, eu era coroinha na igreja. Fui coroinha até os 12 anos, é interessante você começar dessa forma. E é interessante que esses 12 anos foi exatamente próximo ali quando eu encontrei os jogos de RPG. Foi quando eu entrei para a Ordem Demolei na maçonaria, né? Foi quando eu estava buscando ali uma mística, algo do oculto ali no que estava disponível, que era a Igreja Católica, né? Mas de repente foi aproximando ali dos 12 anos e um instinto de buscar aquilo que está do oculto mesmo, né? Do mistério mesmo. E aí eu entrei na Ordem Demolei, a gente sabe que não é uma instituição mística, podemos dizer assim, né? Mas já há essa relação com o oculto, com o mistério, com o simbólico, né? E o RPG ele chegou também trazendo muito isso para mim. Aquilo impactou, comecei lá, isso foi em que ano? Foi lá em 2000 volta, né? Tinha 11 anos, 93, por ali, né? Foi quando eu conheci os jogos de RPG. Inclusive,
você faz parte desse meu trajeto, porque eu era um leitor também, obviamente, da Dragão Brasil, né? Você que protagonizou aí bastante o cenário do RPG nesse período, então sempre ficou marcado para mim também o nome Marcelo Deldébio, né? Então, primeiro, no meio da história, abrindo uma aspa aqui, quero agradecer também, para mim é uma satisfação estar aqui, principalmente porque eu trabalho num universo que integra jogos, autoconhecimento e espiritualidade prática, né? E isso é o meu trabalho hoje, né? Então, eu sinto que tem muita sinergia em vários sentidos. Mas continuando a história lá, né? E aí, ali pelos meus 14 anos, eu transitei um pouco também pela gnose, né? Conheci um pouco, comecei a estudar um pouquinho de Rosa Cruz, né? Não fui tão a fundo. E aí, com meus 19 anos, foi onde eu entrei no kardecismo. E com 20, eu estava morando no Sul, depois dos 19 anos. Com 21 anos, eu presidi um centro espírita em Canoas, muito novo. Aí a história, para contar como isso aconteceu, teria que abrir um livro aqui à parte, né? E aí transitei pelo espiritismo, comecei também a estudar outras linhas também de autoconhecimento, dentro da própria do universo psicológico mesmo, como um método de autoconhecimento que chama Pathwork, não sei se você conhece também o Pathwork, Eva Perraco, essa linha também. Transitei também, né, pelo xamanismo, mais dentro da cultura brasileira mesmo, né, mais dentro do que acontece aqui com a cultura indígena e com essas manifestações aqui brasileiras mesmo. E por aí foi, né, sempre estudando, sempre dedicando aí no campo da espiritualidade, né, até que eu conheci também um pouco mais a cultura védica, né, que foi realmente um encontro muito marcante aí no meu trajeto. Mas já numa caminhada longa, já de espiritualidade, já de muitos anos, eu estava passando por uma crise existencial muito profunda, né? Me via ali com muitos talentos, com muitas capacidades, mas não conseguindo realmente viver com meus dons, com os meus talentos e tudo mais. Até que um determinado dia, Marcelo, eu estava na casa de uma amiga e tinha um livro na estante dela, que é aquele livro do Leonardo Boff que conta a história da águia e da galinha. Você conhece? Não, eu acho que eu conheço, mas de qualquer jeito, para o cara que está ouvindo a gente, conta para a gente. Eu vou resumir a história que conta. A história de uma águia que foi encontrada, filhote, e foi criado junto com as galinhas. E ela acreditava que era galinha. E o dono desse galinheiro falou, ela é uma galinha mesmo, e jogava milho e ela ciscava. Até que um dia um naturalista, quando ele vê aquela águia no meio das galinhas, ele fica muito impactado com aquilo. E a história vai desenrolando, ele provocando o dono desse galinheiro a despertar essa águia. O dono dele falou, não, ela é uma galinha. Ele dizia, não, ela é uma águia. Ela tem asas de águia. Um dia ela vai voar às alturas. E aí eles colocavam ela no braço, falavam, voa águia. A águia olhava para o galinheiro e voltava a ciscar. E assim foi provocando, levando ela para o teto da casa, e ela olhava para o galinheiro, pulava, voltava a ciscar, até que ela vai para o alto de um penhasco e ela é lançada. Quando ela está para estatelar no chão, nasce o sol, os raios do sol entram no olho dela, ela dá o típico calcal das águias e desperta. E aí eu li aquela história, e essa história mexeu muito comigo. Era um domingo. Aqui vocês acreditam em sincronicidade, com certeza, né? Obviamente, por favor, né? E aí, nesse mesmo dia, me ligou uma amiga, a mesma... Aliás, antes disso, eu li essa história. Eu vou contar a história completa, porque tem uma versão da história, Marcelo, que é uma versão que eu não conto publicamente, porque ela começa a entrar num campo que parece papo de louco, assim, né? Eu sou de Varginha, né? Nascido em Varginha, e eu estava nesse mesmo sítio esse dia, tinha assistido aquele filme O Dia que a Terra Parou, que tem o Keanu Reeves como ator, e aquele filme também mexeu muito comigo. Quando foi à noite, me ligou 2 amigos em Varginha. Nix, estamos aqui em Varginha, estamos vendo uma luz dourada no céu, e me ligaram, assim, muito mexido, muito entusiasmado. A primeira pessoa que eles pensaram foi me ligar. E eu tinha assistido aquele filme, meu campo estava muito mexido naquele dia. Isso foi no domingo à noite. Quando foi na terça-feira à noite, nesse mesmo sítio, aparece essa luz lá nesse sítio. Aí eu chamo o dono do sítio, que era o Dr. Hugo, que foi o meu mestre, meu professor particular de psicologia, vamos dizer assim, né, um grande mestre junguiano, que era meio cético, né, bem cético, ele tinha um trabalho de inversão, né, enquanto eu estava abrindo a espiritualidade, ele estava abrindo a psicologia para mim nessa época.
E aí ele se escondeu, trancou dentro de casa, não, viu assim, já... O cético é o primeiro a ter medo nessa hora, né? E aí, aquilo também mexeu muito comigo. Quando foi na quarta-feira de manhã, costumo, por inspiração, escrever umas músicas. E aí vi uma música para mim chamada Águia Dourada, que era uma música que eu estava compondo ela numa frequência para ser cantada em fogueira, em movimentos espirituais mais festivos, né? Eu acabei de escrever essa música e ligou a amiga que emprestou o livro da Águia da Galinha para me contar que na segunda-feira, ou seja, 2 dias antes, né, domingo, segunda, terça e quarta, né, na segunda, eles tinham jogado uma Ralila em Cunha e que tinha sido uma experiência incrível, que eles lembraram de mim, porque o jogo tinha espadas, tinha serpentes, eu também venho dessa raiz também, né, dos templários, também tenho isso no meu cerne também, então eles sabiam que tinha espadas no jogo, e é um jogo, né, nessa época eu estava trabalhando com os jogos de RPG, junto com esse mestre junguiano, aplicando os jogos de RPG dentro do processo terapêutico. A gente está desenvolvendo um método utilizando o RPG dentro de processo terapêutico. Então, a gente revivia algumas cenas desses pacientes dentro do RPG e ele ficava ali anotando. Quando voltava para a sessão, ele percebia que havia um avanço na sessão. Mas, resumindo, né, eles lembraram de mim, porque era um jogo, era só dar autoconhecimento, era um grupo que me conhecia dentro da espiritualidade, tinha espadas e tal. Ela falou, eu acabei de escrever a música, ela falou, Nixon, na semana seguinte, nós vamos jogar a Mahalila, eu estou te ligando para te convidar, nós vamos jogar novamente, você tem que estar presente. E assim foi, passou uma semana, vai ouvindo, hein? Passou uma semana, eu e o Dr. Hugo indo para Cunha, de Guaratinguetá para Cunha. Primeira coisa que eu perguntei quando eu entrei no carro, falei, Dr. Hugo, como é que foi que Jung chegou nessa compreensão a respeito de sincronicidade, que foi um termo cunhado pelo próprio Jung, né? O termo sincronicidade, né? Aí ele foi me contando as histórias de Jung, né? Os sonhos, os casos com os pacientes, caravelho, todas aquelas histórias onde Jung foi percebendo esse fenômeno. E foi o tempo dele me contar as histórias de Jung e a gente chegar para o jogo. Bom, chegamos para o jogo, era um jogo coletivo, mais ou menos umas 20 pessoas, um tabuleiro grande, e nessa perspectiva do jogo, quando jogado em grupo, não existe tudo que ali se manifesta é para você. Não é porque uma peça representando um grupo que não é para você. Nenhum grupo se constela por acaso, né? Então, entenda que tudo que aqui se manifesta é para você. Se você virar a chave dentro, o jogo vai se manifestar aqui. Não se perca nessa que é um, que é o outro. E assim a gente foi caminhando pelo tabuleiro. Cada hora o facilitador, então, escolhia aleatoriamente um dos jogadores para representar o grupo ali na jogada. E aí assim foi, só que o jogo estava denso, porque o Mahalila, ele tem muitas casas representando aspectos virtuosos, mas muitas casas de sombra. Muitas casas ali do inferior ali presentes no jogo, né? E o jogo estava denso, estava pesado, o jogo não subia. Eu parei e perguntei assim, né, um campo mais intuitivo, por que esse jogo não quer subir? Aí vinha uma compreensão, porque não estão fazendo o trabalho das casas que o jogo está apresentando. Está caindo aqui na casa da inveja e não está olhando para a inveja de verdade. Está caindo aqui em tal casa e não está aprofundando realmente no que cada uma dessas casas vem trazer. Porque o Mahalila tem um caráter sistêmico. Deve conhecer um pouco de constelação familiar. Então, quando você cai numa casa do jogo, você abre um sistema. Aquilo fica presente no campo. Aquilo que está no inconsciente começa, se sente, começa a manifestar. Essa é a magia do Mahalila, né? E aí, então, percebi isso. E aí, algo dentro de mim dizia assim, tá, mas o que mais? Por que não quer subir? Aí eu fui entendendo, né, que não queria subir, porque tinha uma expectativa ali no grupo, e obviamente em mim também, por isso eu pude enxergar, que não estava... Todo mundo queria chegar na casa 68, que é a casa que representa, vamos dizer assim, a casa da iluminação dentro do jogo, né, a casa da transcendência. Mas esperando que o jogo confirmasse o quão especial era aquele grupo espiritual que estava ali. Então tinha ali um ego espiritual ali presente. Aí o jogo não me apertava, mas o que está por trás disso? Né? Obviamente, a criança que quer pertencer, que quer ser amada, que idealiza se ela for perfeita, então ela vai receber esse afeto. Aí o jogo falava, é isso. Mas o que mais está por trás disso? Aí eu acessei a dor, a ferida. Aí quando eu entendi no campo, não é entendimento intelectual, quando eu senti a ferida, olhei para o grupo e vi que por trás desse tudo tinha uma compensação
dessa ferida, uma estrutura de proteção, inclusive, dessa ferida, me passou assim, uma empatia pelo grupo, um fio de compaixão. Nessa hora, a gente estava pousado na casa 11 do jogo, que é Gandharvas, que é a casa das diversões no Mahalila, só que não tinha energia de diversão nenhuma ali presente, estava pesado o trabalho. Nessa hora, o facilitador jogou o dado para mim. Eu te juro, mas que o dado veio rolando, veio insights, assim, de quando eu jogava RPG, por exemplo, né, eu tinha uma coisa assim, cara, tinha uma hora que eu chamava a força assim, no RPG, a coisa, eu sabia que acontecia, a coisa acontecia. E eu lembrei de uma cena, eu lá enfrentando um dragão lá com o meu personagem, que eu ou tirava um 20, não lembro qual tipo de situação, e acertava ali o pescoço do dragão e alguma coisa assim, ou meu personagem, eu ia perder meu personagem já de 2 anos, você sabe como é isso no RPG. 2 anos construindo ali um personagem, toda a minha história, com, meu, né, com tudo aquilo. E aí eu lembro que nessa hora, essa mesma força que eu senti quando eu joguei o dado e tirei um 20, e aí você imagina a molecada pulando na mesa, né, gritando, né? Eu, nessa hora, quando ele jogou o dado, eu sentia isso de novo. Eu joguei. Aí tirei um 6, um dado 6 faces. E aí da casa 11 a gente foi para a casa 17, que é a espada da compaixão, que é a maior espada do jogo. Depois eu mostro o tabuleiro para vocês. Posso até mostrar um pouquinho rapidinho aqui, só para vocês entenderem. Então, estava aqui na casa 11, peguei a 17. 17 é a maior espada, tá vendo? Ela atravessa o tabuleiro todo e leva lá para a casa 69, que é a casa de Brahma, mas que na versão de Mahalila desse facilitador era a casa da sincronicidade. A energia subiu, todo mundo ficou muito feliz, né? Subiu lá para o último plano do jogo, começou a chegar essa energia, e aí o Dr. Hugo já olhou para mim, nossa, estou na casa da sincronicidade, né? Como assim? Aí o facilitador pegou um leque de cartas, que eram cartas que ele desenvolveu, e falou, você tem direito a uma dádiva, pega uma carta. Eu peguei a carta, o nome da carta era Águia Dourada, o nome da música que eu tinha escrito lá naquela quarta-feira, e o texto da carta era o resumo da história da Águia e da Galinha. Te juro. A menina que estava ali jogando, ela falou, cara, eu emprestei um livro para o Nixon sobre essa história. O doutor Hugo, não, a gente estava falando sobre sincronicidade. Eu falei, então, tem uma música, que é uma música dessa energia de diversões, que é a casa que a gente estava quando eu joguei, eu não cantei ela ainda. Quero cantar. Peguei o violão, toquei, todo mundo levantou para dançar, foi uma festa. Então, essa foi a minha primeira experiência, né? Minha primeira jogada, minha primeira experiência com o Mahalila. Então, me apresentei para esse casal, que é esse casal que eles viram a reportagem, que alguém comentou aqui antes de a gente começar aqui o bate-papo. E eles falavam que eles estavam esperando alguém mesmo, há muito tempo, para passar isso. E eles entenderam depois que o trabalho deles era só me ajudar a lembrar, porque de alguma forma eu tinha esse conhecimento. Assim, né? Eu abri aqui a conversa num campo bem do meu campo místico, mas normalmente eu não entro. Acho que o campo aqui também deu um pouco de passagem para me abrir um pouco mais nesse lugar. Essa é a história de fato. Né? Foi uma história meio maluca, às vezes, dependendo de quem ouve, né? Do olhar de quem vê. Mas isso foi o que aconteceu de fato. Foi assim que eu conheci esse jogo. E aí começou um processo de estudos, de aprofundamento de muitos anos. Aí, mais tarde, eu ainda gestando esse jogo, desculpa, eu era diretor da nacional da rede Supera, não sei se você conhece o método Supera, trabalha com jogos para desenvolvimento cognitivo, ginástica para o cérebro, já viu isso? Então, é uma rede com 350 franquias hoje no Brasil, escolas, né? Tipo uma Wizard, uma escola de inglês, só que voltado para o desenvolvimento cognitivo através de uma biblioteca de jogos, só que jogos cognitivos. E eu era responsável pela implantação disso em escolas públicas e particulares no Brasil. Eu que gerenciava tudo isso. Aí o processo foi desenvolvendo lá dentro dessa empresa, um período que eu tinha que desenvolver outras qualidades, desenvolver o meu lado, trazer o gerente de volta, trazer o lado do empreendedor, esse lado masculino, esse lado, né, trazer essa força, porque eu estava numa época muito intuitivo, muito mais no campo místico, muito mais no meu feminino, vamos dizer assim, né? Eu precisava vir um pouco mais dessa energia masculina, né? E aí foi um grande processo, eu apliquei uma Mahalila no dono dessa empresa, aí ele estava passando por algumas questões dentro da empresa dele, ajudei o filho dele, que estava numa depressão profunda. O primeiro retiro que eu fiz foi com o dono da empresa, com os diretores da empresa, foi o primeiro trabalho que eu fiz oficial depois com esse jogo, e até que eu tive a coragem de soltar. Então, no final de 2016, então eu falei, agora eu vou sair da empresa e vou viver só do jogo. Coragem, né? Tinha um bom salário, com filho, com tudo.
Como é que eu vou prosperar? Mas assim, como eu trabalho com sincronicidade, eu vou jogando o jogo da vida mesmo. A vida vai dando sinais, vai dando as pistas, e eu sou obediente, eu encaro. Às vezes parece que não tem perspectiva nenhuma, mas está claro, tem os sinais, tem sincronicidade, eu me lanço. E aí me lancei. Aí fui para a Índia, estava ali com 33 anos, e aí também foi uma grande jornada na Índia, sempre algumas iniciações lá, né, ganjos e tudo mais, também pesquisando sobre Mahalila lá também. Descobri que na Índia, já desconfiava, nem na Índia eles conhecem esse jogo. É um jogo que ficou perdido, inclusive, na Índia. Né? Depois eu vou explicar melhor a história do jogo depois, numa outra etapa. E aí foi lá na Índia, então eu recebi as bênçãos mesmo para soltar esse trabalho. Eu fiquei gestando ele durante 7 anos, 7, 8 anos até soltar. Aí soltei, comecei a atender com o jogo, comecei a atender pessoas. Dizia que não ia morar em São Paulo, que o último lugar que ia morar, o jogo falou, vai para São Paulo. Fui para São Paulo. Comecei a atender, o trabalho cresceu. E aí depois eu lancei o curso de formação do jogo, cresceu muito esse trabalho, comecei a lançar outros cursos também. E hoje hoje eu mesmo recebi, agora já tem alunos em 14 países, já são mais de 5 mil terapeutas que passaram pelo nosso instituto. Né? Hoje a gente tem um trabalho também, hoje cresceu muito a minha presença também nas mídias, em entrevistas, em outros lugares que eu nunca imaginava que ia acontecer nesse lançamento, essa confiança da sincronicidade do próprio Mahalila, né? Eu sou apenas um servidor mesmo dessa consciência, né? Que se manifesta, esse egrégora mesmo do próprio jogo mesmo, né? Me tornei muito obediente ali ao jogo e tenho recebido bons presentes da vida, graças a Deus, fazendo o jogo, jogando o jogo, né? Porque eu jogo mesmo. Quando falo que a vida é um jogo, não é uma metáfora. Eu estou falando sério. A vida é um jogo mesmo, com todos os elementos que envolvem o jogo. Né? Então, esse é um resumo aí, meio por cima aí da minha história. A gente começar aí. E sobre a história do Mahalila, onde ele foi criado e como chegou aqui no Brasil? Rodrigo, deixa eu só fazer uma pergunta antes. Nixon, no começo da sua apresentação, você falou que era de Varginha, né? E você começou a falar de uma luz no céu. Eu falei, pronto, vai ter alguém que vai falar sobre o ET de Varginha na história, mas não tem nada a ver com isso. Por coincidência, né? É assim, né? O papo, né? Meu pai, ele fabrica estátuas de ET. Desde a época do ET de Varginha, ele começou a produzir estátuas de ET. Você vai nas lojas de Varginha, sempre tem estátuas de tudo que é tipo. ET de time de futebol, ET que a cabeça é a tampa da garrafa, e tudo que é jeito, né? Estátuas grandes, pequenas. Então ele acabou ganhando o apelido de pai do ET. Eu brinco que eu sou a primeira obra lá, né? Mas a gente Varginha é uma outra história, né? Mas para mim tem um aspecto mais simbólico até isso, né? É um simbolismo aí no meu próprio trajeto aí, que é um trajeto um pouco fora da caixa, vamos dizer assim, né? Vai lá, Rodrigo, olha só para... Tá. Repetindo a pergunta, sobre a história do Mahalila, quando ele foi criado, como ele chegou aqui no Brasil, como que foi esse desenvolvimento, como que ele é feito hoje? Perfeito. Vamos lá. Isso é uma pergunta muito importante, Rodrigo, porque quando a gente pesquisa no Google, pesquisa sobre Mahalila por aí, tem muita gente trazendo muita história que são histórias que não tem nada a ver com a origem de fato do jogo. De fato, tem algumas lendas sobre a origem do jogo. A gente respeita, porque a gente sabe que o mito é assim, né? As lendas, elas, por mais que não se saiba se é verdade ou não, elas têm uma função e é uma manifestação do inconsciente coletivo, né? Então, uma das lendas conta o seguinte, depois eu vou contar um aspecto mais objetivo mesmo da história, né? Conta que os rishis, né, são santos, sábios indianos, eles oravam por um instrumento, por uma ferramenta que auxiliasse na compreensão do que eles chamam de mundo fenomenal de Maia, né, a ilusão, né, a Matrix. E eles foram, então, orientados a ficarem 3 anos em silêncio nas montanhas concedendo esse jogo. Quando eles desceram as montanhas, o jogo é inicialmente conhecido como Gyan Chalpat. Gyan significa conhecimento, pode ser traduzido também como autoconhecimento, e Chalpat, que no sânscrito é jogo de dados. Né? Então, Gyan Chalpat, Gyan Chalper, ou Dhinana Chalpat, ou Dhinana Chalper, e vários outros nomes, Nagapassa, Lila também. Mas depois dessa época,
em determinada região da Índia, conta essa lenda, que o conhecimento foi proibido. E os rishis passaram a transmitir esse conhecimento através das artes, das canções, dos contos, da música. E aí que ele ficou popularmente conhecido como Mahalila, que traduzido são os grandes passatempos divinos, né? Os grandes passatempos de Deus. Agora, indo para um lado mais objetivo do que se tem, do que já se pesquisou, do que se tem de fato sobre a história do Mahalila. Esse padrão, até o Deodeb estava comentando, tem os Snakes and Ladders, você vê que tem outros jogos que trazem exatamente esse conjunto de quadrantes, e que às vezes não é serpentes, mas são escorregadores, ou em vez de espadas são flechas ou escadas, né? Mas que tem esse sobe e desce, né? Isso é da roda da vida, né? Subir e descer constante. Esse jogo se manifestou na Índia, no Nepal, no Tibete, nos países árabes, em regiões muito distantes e distintas. O que se pode não se sabe quem é o autor original, não tem isso, não existe esse autor original, né? Mas se sabe que ele é como se o inconsciente estivesse querendo se manifestar de alguma forma. Não necessariamente em determinada região manifestou porque pegou emprestado da outra, não, tinha algo que vinha nesse formato, né? E aí mais tarde, então você tem lá em Delhi, você tem lá esse museu, né, tabuleiros antigos nesse formato, tem várias versões, com número de casas diferentes, né? A versão que sobreviveu, que é a versão que hoje está avançando no mundo, é a versão que foi resgatada pelo mestre indiano chamado Harish Johari, que era um pandita, que é um Harish Johari também ele publicou muitos livros, né, relacionados à cultura védica, é um grande artista, músico, um mestre da cultura védica, não um mestre espiritual no sentido de um guru necessariamente, mas um erudito, né, da cultura védica, que tinha isso já como herança da família dele, mas ele também relata que tinha uma outra versão que era mais antiga que a versão dele, que ela estava desgastada, faltando pedaço. Não se tem o manual original com as informações exatas, o que tem são os nomes em sânscrito, né? E algumas regras básicas indicadas pelo Harish Johari, que eu particularmente não sei também se realmente de onde surgiu isso realmente. Mas essa versão, que é a versão que estava intacta, que é o Johari, que também fez uma pesquisa pela Índia, que resgatou pela lei de Darwin, vamos dizer assim, é a que sobreviveu e é a que se manifestou e é a que se firmou, que é essa versão de 72 casas. E mais tarde, depois, eu fui entender que essa versão, ela de 72 se manifestou mais especificamente, mais que todo mundo entenda, que é da Índia, no Tibete, né? E aí depois eu até tive que fazer pesquisas, inclusive, que eu vi alguns propagadores do Mahalila fazendo traduções no sânscrito, que tem variações do sânscrito, porque o sânscrito no Tibete, no budismo tibetano, ele é diferente do sânscrito na cultura védica tradicional indiana, e aí, inclusive, eu ver erros de tradução, né, coisas desse tipo. Por exemplo, quando não se entende a origem daquele sânscrito, também para traduzir de forma correta essas casas, né? Mas o Johari traduziu de forma correta. Ele traduziu da forma correta e ele chega, então, para o Brasil através de uma publicação do Harish Johari, num livro do Harish Johari chamado Lila, The Game of Self-Knowledge, né? Que é Lila, o jogo do autoconhecimento. Ele vai pesquisar o Lila com 2 E's, ele escreve diferente, porque é em inglês, né? Quando vai traduzir Lila, eles colocam 2 E's. Então, Lila, The Game of Self-Knowledge. E aí foi onde criou a base para outras pessoas começarem a trabalhar com o jogo. Mas aqui no Brasil ficou escondido. Tinha esse casal, e tinha a história deles, por exemplo, que eles tinham conhecido um sadhu na Índia, o sadhu desenhou um tabuleiro na areia, e aí depois ele foi pesquisar para poder entender, que foi quem me passou também isso. Mas hoje o trabalho assim, de front mesmo, mais sério, de trazer um trabalho, primeira formação de Mahalila no Brasil, hoje veio comigo mesmo, né? Aconteceu comigo. A gente está protagonizando aí, acho que não só no Brasil, acho que hoje no mundo mesmo, não tem nenhum outro trabalho nesse tamanho de expansão, que eu cheguei a fazer jogos gigantes, né? Jogos, por exemplo, teve um evento que eu fiz com jogos com 350 terapeutas jogando o jogo ao mesmo tempo em São Paulo, né? As formações grandes também, né? Turmas grandes de formação. Então, a gente tem feito um bom trabalho aí
de resgate desse jogo, que ficou escondido. Porque você vai na Índia, você não encontra. Vocês também que são dos jogos, devem ter ouvido falar assim, talvez ouvido falar, mas isso ficou escondido muito tempo. Claro que a gente traz uma nova tradução. Eu trago a raiz do conhecimento védico, do conhecimento raiz, mas também trazendo conhecimento da psicologia profunda, fazendo uma ponte, uma linguagem mais acessível para as pessoas acessarem. Então, é basicamente isso. A ideia é fantástica. Agora eu quero que a gente quer ver o jogo, né? Então, como é que joga e vai mostrando para a gente aí tabuleiro, as versões e por que vocês escolheram determinado tipo de formato do tabuleiro e não outro? Aí você podia comentando como é que foi esse processo de criação desse jogo. Perfeito. Então vamos lá. Só para a gente apresentar o jogo, para que possa entender inclusive o jogo. Essa versão, né, eu trago uma Mahalila na sua estrutura original. Não existe uma arte original, né? Mas existe uma estrutura original. Mas ele é uma ferramenta principal da metodologia do jogo da vida, que inclui também o trabalho com os 12 arquétipos comuns, né? Então, a gente tem outras ferramentas também que vêm tornar a vivência com o jogo mais rica, mas preservando uma Mahalila ali na sua integridade, mas trazendo mais elementos para ter uma experiência mais rica. Então, estou explicando isso porque eu vou mostrar alguns elementos aqui e vou mostrar o que é de fato do Mahalila e o que não é, para que as pessoas possam entender melhor. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu vou mostrar aqui o tabuleiro, né? Então, fiz ele nesse formato, né, dobrável. Antigamente eu trabalhava ele num outro formato de tecido, ele tinha um aspecto de pergaminho, mais indiano e tal. E aí o próprio jogo foi chamando para uma nova... Não sei se a luz está refletindo aqui, está atrapalhando. Depois eu posso me mandar uma arte para vocês olharem os detalhes, as texturas, né? Tem bastante detalhes que vocês não vão conseguir ver. Mas, então, ele é um jogo com 72 casas, que representam 72 aspectos da consciência. Você tem 10 espadas e 10 serpentes, que representam as 10 espadas, 10 virtudes principais, aspectos que fazem você subir no jogo. 10 serpentes representando sombras principais, alguns vícios que te fazem cair. Então, no jogo, você caiu no punho da espada, você sobe até a ponta. Caiu na cabeça da serpente, desce até o rabo. Ele tem 8 níveis de consciência, sendo os 7 primeiros níveis relacionados a cada um dos 7 chakras, e o último plano, que é um plano celestial, um plano divino dentro do jogo, né? Cada nível do jogo também representa um quadrante da consciência relacionado a um desses chakras. Então, só que é um universo enorme. Cada casa do jogo, ela tem seus cômodos, né? Então, se eu estou falando aqui, pelo menos dentro da forma como a gente trabalha hoje, estou falando da avareza, vamos falar de um estudo fino e profundo sobre a avareza. Qual que é a raiz dessa matriz psicológica, qual que é a ferida que está por trás disso, né? E aí tem todo um trabalho hoje que desenvolve, não só como produto físico, hoje essa versão agora eu desenvolvi para as pessoas poderem ter o jogo em casa, mas isso eu soltei exatamente depois de liberar a minha avareza, porque antes só recebia o kit, o jogo, quem fazia a formação comigo, que é um processo mais profundo e mais longo, né? A gente desenvolveu também 72 cartas, que podem ser utilizadas também como oráculo. Vou mostrar um pouquinho aqui o verso da carta. Aqui não está dando para ver muitas texturas, mas tudo bem, né? E aí traz uma linguagem assim também mais lúdica, mais moderna. Então, você tem ali o nome da casa em sânscrito, né, a tradução da casa, e um desenho mais moderno, né, mais acessível, com as mensagens principais de cada uma das casas. Vou pegar algumas aqui para dar de exemplo. Eu falei da avareza, né? Deixa eu pegar a avareza aqui. A avareza, né? Tanto o nome em sânscrito, Matsarya. Quem fez esses desenhos internos foi o Rodrigo. Ele tem um trabalho que chama Diário Ilustrado. Quem quiser conhecer também, no Instagram vocês encontram. Então é isso. Todo o aspecto psicológico, o aspecto espiritual que existe, ela está no tabuleiro do Mahalila. Você não está com o nome especificamente, mas ela está ligada a uma dessas casas do jogo. Então, bem, o dado também, no caso de um dado de 6 faces é acrílico, um dado básico, é um dadinho só mesmo. Tem um manual também,
né, que é o manual do jogador, é um manual com 160 páginas, é todo ilustrado, com todas as informações sobre cada uma das casas, as regras do jogo, e está incluído também aqui um pouco do conhecimento a respeito dos arquétipos. Os arquétipos, esse trabalho com os arquétipos, vem do estudo da Carol Pearson, ele surgiu o próprio jogo trazendo para mim. Eu vou contar toda a história aqui, nas sincronicidades, trazendo, sabia que tinha uma coisa faltando, e aí eu desenvolvi também as fichas dos arquétipos. Então, cada um dos 12 arquétipos, e as fichas também com as informações principais, cada um deles. Alguns você vai ver que tem similaridade com alguns arcanos do tarô, mas é porque são coisas que se convergem, não necessariamente porque veio do tarô, entende? Porque está no inconsciente, né? Então, os canais vão se manifestando por aí. Tem as cartas, outras imagens dos arquétipos. A gente quer trabalhar com os arquétipos só com as imagens, e não com as informações, como estão nas fichas, né? E tudo isso tem um caminho, tem uma metodologia para ser utilizado. Uma fichinha básica, uma fichinha de preenchimento ali das informações principais do jogo. E é isso. É a caixa que eu mostrei aqui para vocês, né? Que é a tampa da caixa, bem bonita. Super caprichado. Bem caprichado, realmente. Investir aí também em arte, qualidade, né? A gente tentou fazer uma coisa bem feita, né? Depois eu quero suas... Você perguntou para mim sobre caixa lá antes de a gente conversar aqui. Eu quero dicas suas depois aí sobre isso, tá? Por favor. A gente tem o RPG Quest, que é uma outra pegada, é mais ou menos um jogo de vida também, só que você vai com os personagens seguindo. Eu achei muito bacana, porque eles têm muita similaridade, esses dois jogos. E aí, como é que você joga? Você começa na casa 1 e aí vai subindo no tabuleiro? As regras do jogo são simples, porque o jogo mesmo, ele acontece, interno, né? Não é um jogo que tem uma sofisticação de mecânicas. Então, você começa, primeiramente, pousando a sua peça na casa 68, e é a casa da iluminação lá no jogo. Normalmente, eu faço uma introdução sobre a cosmogênese do jogo. É um assunto que eu acho que te interessaria bastante, a gente pode explorar se tiver tempo. Qual é a visão do jogo sobre a cosmogênese, sobre o propósito da vida ser da forma como ela é, do jogo ser dessa forma que a gente vive aqui, da onde surge isso lá atrás, lá na origem de tudo. Eu sei que você gosta de transitar um pouco por esses lugares, né? E aí você joga o dado. Quando você tira um 6 no dado, o jogo autoriza você a entrar no jogo. Sem o 6, você não entra no jogo. O jogo não abre. Então, para abrir o jogo, tem que jogar o dado, tem que tirar um 6. Aí o jogo está aberto. Você desce, posiciona na casa 1, caminha até a casa 6, e a partir da casa 6 você faz as jogadas. Não existe uma regra específica sobre o número de jogadas. Em tese, o jogo acabaria quando você chega na casa 68. Mas, em prática, eu oriento meus alunos a jogar em média 4 jogadas. Porque o objetivo não é você chegar lá no jogo na casa 68. É você compreender, diante da questão que você está trazendo para o jogo, que antes de jogar o jogo, a gente vai trazer uma questão, que é qual é o seu grande desafio. E para o jogo não interessa, eu quero falar sobre isso. Não. Qual é o seu grande desafio na sua vida nesse momento? Onde que o calo aperta? Onde que dói? Onde que está o ponto de fragilidade? Qual é o seu grande desafio nesse momento atual? Porque a gente está falando de autoconhecimento, obviamente que a gente está falando de conhecer a si mesmo. E a gente está falando de que ir em direção a si mesmo é ir em direção à abertura do coração. Né? Nós somos nós mesmos, a nossa capacidade de amar. Mas nós estamos falando de um coração ferido, encoberto por muitas camadas, por muitas capas. Interessa o jogo qual é a capa da vez, qual é o ponto de trabalho da vez, porque a dinâmica existencial ela está trabalhando para provocar esse ponto. Então, o jogo quer saber desse ponto. Então, em relação a esse ponto, quais são os quadrantes do inconsciente, quais são as casas do que estão engendrando esse desafio que você está vivendo nesse momento. Então, a gente entra, definiu o desafio, a gente começa, então, a caminhar em cada uma dessas casas e a explorar isso dentro de si. Aí traz um conhecimento a respeito da casa e começa um processo interno. O jogo começa a acontecer dentro. O tabuleiro é só uma referência. Mas o jogo acontece dentro, ali na hora. Tem um campo. Quando abre uma lila, algo acontece. Não é só mais você chama, você está mexendo com uma egrégora milenar. Tem uma história muito forte ali.
Então, você traz a sua questão, o jogo traz a primeira casa, é como se colocasse um ponto de acupuntura em cada uma dessas casas. Aquilo depois fica reverberando. É como se fosse um acorde de cura, vamos dizer assim. Um conjunto de casas que se manifestam em relação a essa sua questão. Ok. Se eu tenho que terminar lá na casa da ira, lá na casa 3, que seja. Se é para mim, se eu tive um insight, se eu compreendi o que está por trás da minha questão, entendi o que está acontecendo, qual é a raiz dessa ferida, por que eu estou tendo que viver determinadas situações na minha vida, e a pista também que o jogo traz para a resolução disso, isso é vitória no jogo, isso é um insight. Aí você venceu o jogo, você compreendeu. Não porque eu caí em tal casa, na casa de luz, ou casa de som, não importa. O importante é um insight. Você jogou o jogo, entendi. Né? É aí que o jogo acaba. Né? E funciona, mas é impressionante o resultado desse jogo. Ele é uma espécie de um oráculo com... Um oráculo. Putz, ficou espetacular. É um oráculo com terapia. Exato. Eu sempre tenho um pouco de atenção. Ele é um oráculo védico, ok, é um oráculo. Eu evito um pouco de trazer essa temática de oráculo, porque eu tenho sustentado muito uma comunicação para que esse tipo de trabalho possa chegar no mundo. Eu trabalho com muitos psicólogos, dialogo com a psicologia, com outras vertentes também, então a gente... o jogo ele passa melhor nessas peneiras do que o tema oráculo, né? Que oráculo já liga ao tarô, claro que o tarô é incrível também na sua ciência mais profunda e verdadeira, mas cai um pouco na mistificação, quando o esotérico não o esotérico do iniciático, né, mas o esotérico, você entende? Que a gente chama dos esquizotéricos, que é o esquizotérico com Z. Isso. Exato. Mas o processo é muito bacana. Eu vi ali, tem até os chakras e a correlação ficou feita bem bacana. Então ele é um jogo de autoconhecimento. Pô, eu achei fantástica a ideia. Bom, tá, vamos combinar, vamos disponibilizar para vocês jogarem, né? Jogarem comigo, né? Está disponível aí. Quando vocês quiserem jogar, a gente reúne e joga. Divertido. Já estou com umas perguntas aqui. O Ricardo ele fez uma pergunta falando que o karma é um fator importante para o jogo. E aí eu queria complementar a pergunta dele que você falou no começo, que ele explica a cosmogonia, né? Então você fala que primeiro você estava lá e aí cai, e aí você vai subir primeiro. A cosmogênese, Você queria entrar nisso? Eu queria falar um pouquinho dessas duas partes. Se o karma dentro do jogo, com a sincronicidade, claro, e essa cosmogênese. Perfeito. Então, vamos lá. Então, assim, né? E essa é a pergunta fundamental, né? Que as pessoas não fazem essa pergunta, né? Qual é o propósito da vida exatamente na forma como ela é? Porque a gente olha para determinado ângulo, a gente vê tanta desesperança, tanto sofrimento, tanta coisa nesse mundo. Se a gente for perguntar sobre a origem, a fonte criadora, você que conhece muito também, muitas perspectivas e estudos a respeito da espiritualidade convergem nessa compreensão que é uma fonte criadora, né? Mas se a gente for trazer assim, mas você se imagina nessa fonte, o que você sente lá? Todas as pessoas vão responder assim: paz, amor, êxtase, completude, e por aí vai, alegria, etc. Tudo de bom. Aí eu pergunto, mas se era tudo de bom e você veio de lá, por que nós íamos parar aqui? Porque em determinado momento aqui tem muito sofrimento, tem muitos aspectos desafiadores. Como é que você vai confiar na vida, né? No fluxo da vida, confiar que você vive exatamente o que você precisa, se você não compreende por que o jogo é dessa forma que ele é? É uma pergunta fundamental, que eu vejo poucas pessoas fazerem. A pessoa que chegou mais perto e começou a responder essa pergunta foi um dia que eu joguei para a Lucilena Galvão. Aí a Lucilena, ela já estava mais ligada nisso, que é uma pergunta que ela também, muito importante para ela também. Eu falei, que bom que tem mais gente ligada nisso, né? Então, essa é a pergunta inicial, assim, acho que o jogo vem provocar. Porque como é que você vai confiar na vida, confiar no jogo, se você não confiar o propósito dela ser na forma como ela é, exatamente como ela é, com tudo. E aí o jogo começa a trazer algumas informações sobre isso. O primeiro aspecto é que existe um grande prazer em criar, né? Essa consciência criadora. Por isso que tudo que é criado infinitas possibilidades, né? Não existe uma folha de uma árvore igual a outra, existe um rosto
igual ao outro, né? A vastidão da criação. Em algum momento, essa consciência, nesse prazer de criar, de experienciar a própria criação, ela começa ela descobre em algum momento, sei lá de que forma, que existe um outro tipo de prazer, vamos dizer assim, um outro tipo de sal, que é um mistério. Mas como que vai vivenciar o mistério? Aquele que é a própria consciência criadora e que está presente na própria criação vai vivenciar o mistério. É aí que começa o passatempo divino, é Deus brincando de esconde-esconde consigo mesmo. É aí que entra essa mecânica do esquecimento. A importância, porque se tudo é pura luz, e é um outro aspecto da consciência criadora, como é que, se tudo é pura luz, o que você enxerga? Nada. Só existe consciência da luz quando tem sombra. Aí eu entendo que é a luz, né? Essa consciência que é amorosa e sempre foi, como é que ela pode ter consciência de si? Apenas esquecendo de si e, ao retornar a se tomar consciência de si. Esse é a base do jogo. É uma escola de amor consciente. É o esquecer de mim mesmo. Quando retornar o amor não é mais um amor, ele é um amor consciente. É um outro nível que a nossa mente não vai entender. Né? Então, essa individuação no processo de criação, essa individualização da criação, que é o próprio divino escondido de si mesmo, que é uma outra experiência divina, que é ele esquecendo de si, ele pode experienciar o mistério, ele pode desbravar aquilo que ele ainda não conhece, ele pode experimentar a criação. Cada um de nós está experimentando a criação através de um ângulo único, é o divino experienciando a si mesmo através de um ângulo único. O ângulo e o caminho que você faz, ele é único, ninguém mais faz esse caminho, essa experiência. E aí, em algum momento, o jogo vai trazer que essa consciência criadora, a gente também viveu ela também em algum momento. A gente criou junto. A gente foi criando muitas infinitas possibilidades. Chegou uma hora que essas possibilidades se esgotaram. É por isso que a gente não vai assistir um filme no cinema que tem um cara lá na beira do mar tomando água de coco e nada acontece. A gente é atraído por essa experiência de superação. Um elástico que você puxa para dar um salto à frente. Né? Em algum momento a gente é atraído por esse grande jogo. Porque não estou falando de um jogo de minutos, de horas, de dias, falando de jogo vida. É um grande jogo. Mas o que atrai, então, para esse jogo? Atrai porque já experienciou tudo. E, em algum momento, essa sede de mistério e essa conexão com esse propósito maior que foi esquecido, que é da mecânica do jogo, que é esse salto para esse estado de amor consciente, você é atraído para essa experiência, com a certeza do que está por trás. Só que para entrar no jogo, vai ter que esquecer. Essa é a dinâmica do jogo. E esqueceu, escureceu. Né? É quando entra a ignorância. E o jogo ele tem alguns mecanismos de proteção dentro do jogo. Um dos mecanismos de proteção, de garantia, de retorno, que essa consciência vai voltar a essa fonte, é o mecanismo mais desafiador do jogo, que é a dor. A dor é um freio da consciência. Quanto mais você se distancia do trajeto, mais ela vem com força para fazer com que você acerte novamente. É um mecanismo de segurança, porque, de acordo com alguns estudos, como toda energia se auto-perpetua, esse esquecimento poderia também se perpetuar. Então, por isso que um dos mecanismos mais desafiadores, que é a dor, e eu falo do sofrimento em todos os sentidos, é um mecanismo de proteção e segurança que garante essa experiência. Por isso, essa experiência também ela é assim, na forma como ela é. E nós somos atraídos por essa grande, que é um jogo mesmo, né? Um jogo mesmo. Estamos falando do jogo de Maia, um jogo de ilusão, Matrix pura. Estamos falando aí agora de metaverso, de criar muito legal. A gente que é do RPG, a gente já vivia o metaverso muito mais incríveis do que possam criar. No entanto, nós entendemos que nós já vivemos um metaverso. Não tomamos consciência do metaverso que nós estamos. Né? Essa é uma outra discussão muito legal também, que pode ter outra hora. Mas é isso. Né? Basicamente é isso. Então, a Cosmogênia, em algum momento, então, vou só para fechar isso. Você escolhe viver essa experiência. Você desce pela serpente do esquecimento. Você era o próprio amor. Mas como que uma criança nasce nesse mundo? Desejando ser amada. Você é o próprio amor, mas nasce a partir do esquecimento,
desejando ser amado. Esse desejo de ser amado, em algum momento, não vai ser atendido, porque a criança vai vivenciar em algum momento um choque de desamor, porque os pais também são crianças feridas. Quando ela vivencia esse choque de desamor, a primeira coisa que a criança sente, isso eu estou falando aqui das 6 primeiras casas do jogo, né? Casa 1, que é o nascimento, casa 2, que é Maia, que é a ilusão, e a casa 3, que é a ira. Então, a primeira coisa que a criança sente quando ela vivencia o choque de amor é a raiva dos pais. Junto com a raiva, a culpa, né? E a culpa, que é uma infecção na psique, raiva dos pais, porque a raiva é um instinto de proteção a essa ferida, raiva de si mesma, porque ela entende que ela não foi amada, que tem algo de errado com ela, e é ali que começa a autodestrutividade e os pactos de vingança. Ah, não recebi o que eu queria, o inconsciente, né? Então, eu não vou dar o que eu tenho para dar. Ah, eu sou culpado, então eu vou me punir antes que a vida me puna. Então, todos nós passamos por essas estruturações. Aí depois vem o jogo a casa 4, que é a cobiça. Isso até a casa 6, que é a origem do jogo, né? Qual que é a cobiça original? Desejo de ser amado pelos pais. Porque o pai e a mãe é o mundo, é a vida, é o mundo da criança. Então, quando ela não é atendida, ela cobiça esse amor dos pais. Bom, se eu entendo que eu não fui amado, tem algo de errado comigo, a criança idealiza. Se eu for perfeito, dentro do que a cabecinha dela está imaginando ali, que é o que os pais esperam que ela seja, eu finalmente serei amado. Então, ali inicia a obstinação. É ali que começa a estruturação do ego, né? Ela está obstinada a realizar esse eu, que no estado de ignorância é onde ela acredita que ela finalmente vai pertencer e vai ser amada, porque é tudo. A essência, a gente está movido por isso, né? E aí, então, nascem os tiranos internos, a autoexigência, essa cobrança interna, está ali para garantir que você chegue nessa perfeição. São estruturas retroalimentadas. E aí vai indo. Aí tem a luxúria. Quando a gente compara uma ralheira com um tabuleiro de xadrez, eu digo que ela é a dama do tabuleiro. Porque a essência da luxúria é a desconexão com o êxtase. Como eu vivenciava o prazer em outro nível, venho para cá, e alguma parte me busca prazer, a luxúria vem com seus pratos, que é o prazer imediato, que distancia desse prazer, desse êxtase místico, desse êxtase espiritual, né? E ela vai te prendendo, né? A luxúria, que é a mãe da gula, que é a mãe da preguiça, que é a mãe de diversas outras matrizes. É um estudo muito legal também dessas matrizes psicológicas, mas que é o que dá a garantia, que é o que te prende ali na base, né? Na essência, nós vivenciamos um sonho de apego e de luxúria. Tanto que a casa 6, na sequência, é a casa do apego e do condicionamento, que aí é onde começa o jogo. Todos nós passamos por essa estrutura. Resumir aqui um pouquinho, para a gente entender um pouquinho como que o jogo traduz esse processo nesse mundo. Nixon, você chegou a fazer algum estudo dessa numerologia do jogo com alguma outra numerologia de outra cultura para ver se tinha alguma correspondência? Então, cheguei a fazer. Eu percebi que não tem muita correspondência. Alguma coisa ou outra bate. O Johari, ele traz algumas referências com relação à numerologia védica, que já é uma outra numerologia, mas você tem algumas sincronicidades. Por exemplo, o jogo tem 72 casas, tem 72 nomes de Deus. Isso, exatamente. A Cabala, né? Você tem algumas coisas que vão trazer, mas assim, não há nada que ligue diretamente. Claro, 72 é o 9. O 9, sabe que é um número místico importantíssimo, né? Falando do 3 vezes 3. Então, todas as bases do jogo tem 9 casas, cada linha do jogo são 9 casas. 72 é 9. Tem algumas. Todas as casas centrais do tabuleiro, acho que somadas, elas sempre dão 5. A coluna central sempre dá 5. Então, tem coisas assim que a gente vai percebendo, mas se a gente tenta casar diretamente com a numerologia, no meu caso, fico atento, porque a numerologia vai trazer uma série de outras informações que acabam, muitas vezes, dispersando aquilo que está na essência realmente da casa. A gente vai encontrando uma coisa, mas não assim uma ligação direta com os estudos tradicionais de numerologia. Assim, pela sua explicação, você aprofundou bastante na psicologia. Também. E, assim, eu conheço alguma coisinha ali, mas é muito superficial. Só que aí eu fiquei pensando, alguém que não conhece nada de psicologia, na hora que adquirir o jogo, como que ele vai poder trabalhar com isso? Fala dos seus cursos, de como que você prepara a pessoa. Perfeito. Essa versão de kit do jogador,
É uma versão para a pessoa ter uma ferramenta de autoconhecimento, né? Ela tem ali em casa um jogo, ela vai seguindo passo a passo, que eu vou orientando no manual, como que ela vai definir a questão dela, ela vai sortear um arquétipo, tem uma ficha com as informações do arquétipo, ela vai refletindo, vai se estudando, eu vou dando algumas orientações do passo a passo de como jogar, ela vai entrando em cada casa do jogo, e ela vai ter os insights dela, algumas compreensões, vai sentir algumas coisas. Ali, não necessariamente, a gente não abre um processo terapêutico, né? Ali é um instrumento, uma ferramenta de autoconhecimento, para a pessoa se conhecer melhor, e funciona como oráculo também, né? Só que o Mahalia não é um oráculo adivinhatório, no sentido de futuro. Ele é um oráculo de fotografia do aqui e agora. O que está no teu inconsciente agora, engendrando o desafio que você está vivendo agora na sua vida, né? Bom, quando a gente vai para o curso de formação do Mahalila, aí já são para profissionais e terapeutas que querem trabalhar terapeuticamente com a ferramenta. E aí você precisa ser um profissional já para poder fazer esse curso, né? Você tem que ser um psicólogo ou um terapeuta. Não necessariamente um psicólogo, mas que tenha essa veia terapêutica, que esteja querendo trabalhar como terapeuta. Eu não dou chancela de terapeuta. Você fez comigo, agora você é um terapeuta. Eu acho muito arriscado isso. Mas eu também não fecho as portas para ninguém. Mas a maioria que vem realmente são terapeutas mesmo, que querem ter um instrumento mais lúdico, mais dinâmico, mais instigante. Porque jogando, e vocês sabem bem, né, vocês estão nesse universo também, o jogo ele quebra muitas barreiras, ele desarma, o jogo ele trabalha no contrapé. É um jogo, a pessoa no jogo, sem perceber, ela se abre e aprofunda. Por exemplo, começou muito a perspectiva de eu abrir curso de formação através de pessoas que eu atendi em São Paulo com o jogo. Teve um caso, por exemplo, de uma psicóloga que teve 3 pacientes dela que aleatoriamente passaram comigo. Ela percebeu que as 3 jogaram um jogo e ela quis vir atrás de mim, quero saber quem é você, porque as minhas 3 pacientes, depois que elas passaram pelo jogo, a terapia decolou, virou uma chave que eu não sei explicar o que é. O que é isso? Você dá formação disso? Eu queria também poder atender e trabalhar com isso também. Então, eu fui me preparando, também me formando como psicanalista, como analista junguiano, fui buscando para poder entregar algo mais completo. E atendendo muito, atendi muita gente com o jogo, né? Eu atendi diretamente, profissionalmente, sei lá, mais de 1.000 pessoas com o jogo. Sessões de jogo, pessoas diferentes, né? Fora os grupos, retiros, eventos grandes e tudo mais, né? Até desenvolver a metodologia. Então, para quem vai trabalhar terapeuticamente, aí tem um curso de formação, tem 100 aulas, tem encontros ao vivo, tem mentoria comigo, tem todo um aprofundamento para que ela possa atuar terapeuticamente com isso, né? Aí é diferente, né? É uma outra lógica. Obrigado. A gente já está quase chegando no finalzinho, mas ficou faltando a pergunta mais importante, que é como é que a gente acha você e como é que a gente arruma o jogo? Legal. Bom, no Instagram, né, que já é uma maneira mais fácil de encontrar, tem os links todos lá também, é @ojogodavida. @ojogodavida. Tem um site institucional, que é o www.ojogodavida.com.br, está passando por mais uma reformulação agora, e o kit, como a gente lançou há pouco tempo, e assim, já primeiro eu imprimi 500, vendi na pré-venda os 500, assim, rápido, né? E agora a gente está numa quantidade grande, mas a gente está tendo que imprimir mais agora. A gente acabou de imprimir mais 500 e já vai esgotar rápido também. Então, agora vou precisar de dicas sua aí, Marcelo, como que faz para reduzir custos, que eu estou com os custos altos, aí você ajuda a gente aí. Mas voltando aqui, jogomahalila.com.br, para achar especificamente o kit do jogo. Jogo Mahalila, Mahalila escreve com MAHALILAH. Mas na dúvida, vai no Instagram, @jogodavida, e está mais fácil de encontrar lá. É mais fácil de achar. De qualquer jeito, isso que você falou, para quem está acompanhando a gente, aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar todos os dados que o Nixon passou. Cara, muito legal. Eu só tenho que te agradecer. Esse jogo, assim, muito bacana. Eu já tinha ouvido falar, visto uma outra coisa, mas hoje ficou muito claro. A explicação é muito perfeita, né? Eu vou falar considerações finais. Rodrigo? Me deu vontade de aprender, fazer o curso, sair jogando com outras pessoas. Eu realmente comprei o peixe, vamos dizer assim. Que legal, Rodrigo. Ulisses. Nixon, muito legal, cara. Eu
tive a oportunidade de entrar no site e conhecer o jogo muito bonito. Parabéns, assim, deu vontade mesmo de jogar, de ir um pouquinho mais a fundo aí para a gente ver como é que funciona isso aí. Isso aí. Robson. Ulisses é meu segundo nome, viu? Meu nome é Nixon Ulisses Gabriel. Pô, que legal. Cadê o Robson? Tá na conexão, ele está escutando a gente? Olá, pessoal. Eu estava mutado aqui para não atrapalhar, mas vamos lá. Você prometeu, você falou da gente poder jogar um dia aí. Eu gostaria realmente dessa oportunidade. Tentar com esse pessoal que está aqui nessa equipe e fazer uma partida aí para a gente conhecer mais, de repente estar adquirindo o jogo, porque é realmente muito interessante. Aliás, deixa eu te perguntar, como é que funciona em grupo? Tipo, se fosse jogar, vai o Rodrigo, eu, o Ulisses, o Robson, quantas pessoas podem jogar uma partida? Tá bom. Ó, primeiro só fazendo, dando uma cheque para vocês animarem para jogar. Eu não atendo mais para Marília há muito tempo. Eu tenho atendido só especificamente, assim, pérolas, assim. Por exemplo, o Marcelo eu conheci porque eu atendi o Fernando Rocha, tenho atendido alguns influencers. Para vocês, eu vou jogar porque realmente, assim, pelo meu respeito e reverência que eu tenho pelo trabalho que vocês fazem mesmo. Estou falando isso porque, de repente, as pessoas começam a me procurar para jogar e tem muita gente que me procura, mais de 10 pessoas por semana me procuram para jogar e eu vou encaminhando essas pessoas. Então, é importante eu deixar claro isso aqui. 4 pessoas a gente vai jogar. É uma sessão que demora mais tempo. A gente tem que separar aí 4h30 aí na agenda, né? 2 horas a primeira etapa do jogo, meia hora ali para tomar um café, dar um respiro, e depois mais 2 horas. Então, os 4 vão caminhar dentro do tabuleiro, cada um com a sua peça dentro do jogo, e nenhum grupo, no máximo 4. São 4 mesmo, é isso? São 4? Não, eu estou perguntando, mas se tivesse outras pessoas... Nesse formato... 4 é o número máximo de pessoas. É o número máximo para jogar cada um com a sua peça dentro do tabuleiro. Okay. É uma regra, assim, não é uma regra do jogo, mas é onde eu vi até onde dá para ir com o jogo. Mais que isso, tem que ser um formato coletivo, que é uma peça representando todo mundo, que é uma experiência diferente. Mas com 4 jogadores, eu e mais 4, então, não conta eu, que eu vou facilitar o jogo, vocês conseguem ter uma experiência muito rica, muito interessante. Pô, que fantástico. Cara, só tenho que te agradecer e o pessoal que... Eu estou vendo que tem muita gente nova hoje. Obrigado por você ter convidado, né, teus alunos, tudo. Vocês estão no Projeto Mayhem, então essa aqui é a entrevista 270. Rodrigo Bueno, que está aqui, é o ilustrador das cartas. Vendo que ele está aqui, ó. Ele é o ilustrador dessas imagens aqui das cartas, ó. Que fantástico. Aí, ó, trabalho hermética na mão. Aí, já. Tem alguns alunos. Deixa eu aproveitar, falar com o Rodrigo, que ele estava ilustrando, né? Então, eu vou aproveitar e fazer umas perguntas para ele. Você consegue se desmutar, Rodrigo? Caraca, Marcelo, o processo eu tô muito desenhar emocionado, isso, cara. Ai, que legal, Marcelo. Obrigado. Cara, assim, o meu processo de aprendizado é desenhando, né? Desde criança. Para eu assimilar um conhecimento, eu preciso desenhar, anotar, enfim. E aí eu estava fazendo um curso inicial dos 12 arquétipos com o Nixon e fiz ali meio de brincadeira, né? Desenhei os arquétipos ali, os 12 e tal, e mandei para ele. E falei, pô, ó, tá aí, né? E ele achou, né, super legal, uma leitura meio diferente, né, totalmente ocidental, né, até, eu diria, um pouco irresponsável, né, porque eu fiz do jeito que eu entendo, né, do jeito que um neófito, assim, vai entrar no assunto, né. E aí ele achou muito legal, e eu falei, cara, eu quero me aprofundar, quero fazer, né, entender mais disso, né. E aí eu fiz o curso de formação do Mahalila e fui desenhando o curso, né? E fui desenhando, mostrando para ele, e aí ele me deu essa grande honra de transformar esse aprendizado. E assim, eu desenhava e ele também revia, era só, né? Eu te perguntei porque é o seguinte, quando a gente fez o tarô,
coitado do desenhista que foi desenhando, ele foi falando assim, eu fui desenhar a torre e minha vida deu uns piar. Aí, quando eu estava desenhando tal arcano, minha vida... A pergunta é assim, será que você passou por todas as casas? Como é que... Se teve alguma que te afetou mais, se você estava desenhando aquele ensinamento e tal, refletiu na tua vida? Pode ter alguma história dessas para contar? Olha, Marcelo, as casas do Mahalila, elas são tão originais, assim, tão inéditas, né? Que eu fui desenhando elas numa coisa assim, quase... quando você vai descobrindo uma coisa muito nova e você não saca muito o que é, mas, assim... uma casa que me pegou muito fortemente assim é a casa 10 da purificação, né? Eu esqueci em sânscrito como que é, Nixon. É a casa 10? É Shuddhi. Shuddhi, isso aí, né? Que é uma casa onde o jogador passa por um processo de alquimia desconfortável, não é uma transformação muito numa boa, né? E essa casa me pegou muito fortemente, assim, né? Porque tem a coisa do próprio jogo, dessa própria entrega que eu tive para dar vazão a esse conhecimento, mas como uma coisa também de saúde e enfim, aí tive pedra no rim também. Foram umas coisas assim que a sincronicidade explica e desvenda, né? Mas é muito profundo, né, Marcelo? São 72 casas e, como o Nixon falou, cada casa tem seu cômodo, né? Então, assim, eu fiz esse tabuleiro, desenhei, anotei, né? Tem anotações também, né? Em torno dessa casa, para uma facilitação gráfica mesmo, né? Para você compreender, né, na nossa cabeça ocidental moderna. Eu comprei o livro do Johari, né? Venho estudando, estou no Cabala Hermética, fazendo também pontes, também com tarô, com outras informações, assim, e ainda eu me sinto um pouco iniciante, porque cada casa e o conjunto das casas que formam uma narrativa, né, te respondem ali, te dão um insight ou dão a chance de você tê-lo, é uma história em quadrinhos, né, que você cria que te dá essa orientação, essa sinalização desses pontos cegos que a gente às vezes não está vendo, não está percebendo na vida, né? E aí é muito sutil o aspecto do oráculo, do que vai desvendar do futuro, né? E do que está aqui agora no presente, né? Aquela coisa, né? O que está dentro está fora, o que está fora está dentro, né? O futuro é uma coisa que a gente também reverbera e atrai, enfim. Fantástico. Pô, só tenho que agradecer, Rodrigo. Obrigadão pela tua contribuição. E, Nicholson, suas considerações finais. Obrigado, Marcelo. Cara, que gostoso estar aqui com a galera dos jogos, né? E com a galera dos jogos que também entende isso que está por trás. Eu não sei se todos que estão aqui são dos jogos, Marcelo. Não sei se é só impressão minha. Eu acho que eu arranquei todos, eles estavam na igreja, eu tirei todos começou nos RPG. Você falou que você conhece o Tupi também, a gente já entrevistou ele estava falando da experiência que ele teve do reduto do Krishnamurti, que ele colocou, e ele trabalha com Minecraft hoje. Entrevistei ele, o Caio também, ele trabalha com jogos de videogame, né? Então ele coloca todos os elementos de cabala, de anjo e tal dentro dos jogos. Está sendo um prazerzão, uma equipe assim muito legal de ter essa galera que está trazendo espiritualidade para jogo. Então, eu só tenho que te agradecer. O RPG Quest também tem isso, né? Tem. O RPG Quest ele tem essa parte de ritual também. Eu acho que dá para... De repente, depois a gente conversa em off. Eu acho que tem um jogo terapêutico. Ele não foi criado como terapia, mas ele funciona como oráculo.
Porque Quero conversar tem com você. uns personagens medievais, estilo mago, guerreiro e tal, mas cada um é o arquétipo de um elemento. E aí você tem um vilão que ele também são arquétipos dos elementos. Então, ele pode ser mais de água, então ele vai ser mais emocional, mais de fogo. Que demais, e aí ele representa o seu problema. E como ele é carta, você tem sincronicidade. Então, o que o cara vai embaralhar, então, na verdade, você não está enfrentando um vampiro. O seu problema naquele momento, ele é emocional, com os elementos. E aí você vai nas vilas recolhendo esses personagens que é juntar força para fazer esse ritual. E quem passa as missões são os arcanos do tarô. Então você vai até o mago te dá uma missão. Nessa missão você consegue uns poderes. Então ele é feito mais ou menos como se você tiver um problema e aí você vai juntando partes desse problema para resolver. É uma pegada muito mais legal. ocidental. A tua é bem védica, assim, mas eu acho que eles se conversam. O que eu quero fritar com você alguma hora é um jogo que eu estou criando já tem 4, 5 anos, com essa minha experiência que eu tenho na educação, como diretor da Rede Supera, né? Estou desenvolvendo um jogo para desenvolvimento socioemocional para crianças e adolescentes, que é um formato de story game, né? Jogos de contação de história, mas com tabuleiro, com cenas, né? Que vão se apresentando ali. Quem está me ajudando na parte mecânica desse jogo é o Eduardo Caetano. Ele se especializou bastante nesse tipo de jogo, né? Porque o RPG ele se tornou, pelo menos na minha percepção, muito complexo para ser implantado em larga escala dentro de escolas. Então, a gente achou ali nos story games um caminho mais objetivo, mais prático, pensando já nas capacitações de professores, etc, etc e tal. Cara, é um projetão, assim, enorme. Uma hora eu quero fritar com você um pouquinho sobre isso, tá? Se tivesse espaço. A gente teve que ir para board game também, porque o RPG tem dado, tem ficha, o pessoal acha que era muito complicado para ir para a escola. Board game. Então, ele tem aspecto visual, miniatura, uma porrada de coisa. Pô, Nixon, legal. Prazerzão, foi obrigado, querido. Delícia estar aqui. Adorei também. Muito bom, Vou Marcelo. me despedir da galera. Então, você que está aqui, vocês ficam aí, Rodrigo, que depois que eu fechar aqui, a gente vai bater um papo a mais. Mas você que está acompanhando a gente, nunca viu, e tem muita gente nova hoje, agradeço o Nixon por ter divulgado também para fora. Esse é o Projeto Mayhem. A gente tinha um simpósio onde a gente reunia com a galera para dar palestra de diversos aspectos de religiosidade, espiritualidade. Então, vinha pai de santo, tatá de quimbanda, padre católico, satanista, budista, tal, e aí davam palestras explicando as doutrinas e tal. Na pandemia, a gente resolveu gravar isso aqui, assim, e aí a gente começou a convidar os palestrantes e aí dar esses bate-papos como que vocês viram hoje, né? Então esse, se eu não me engano, é bate-papo acho que 270 e alguma coisa. Então se vocês forem no canal, né, Bate-Papo Mayhem, o Projeto Mayhem, vocês vão ver aí 270 entrevistas de tudo que vocês puderem imaginar. Vai desde maçonaria, ordens iniciáticas, rosacrucianismo, alquimia. Então tem muito assunto e é tudo fera, do mesmo jeito que a gente escolheu fazer uma curadoria aqui para chamar o Nixon. Em cada um dos aspectos que a gente chama, a gente pega uns caras muito feras. Então, brigadão por ter acompanhado a gente. Então, dá like, segue o canal e a gente se vê de novo aí no próximo Bate-Papo Mayhem.